Apocalipse capítulo 2, por gentileza. Apocalipse 2, versos 8 a 11. Para os irmãos que não sabem, eu queria informá-los que estamos, nesse mês de junho e julho, os 2 meses, trabalhando com Apocalipse. Já fizemos exposição do capítulo 1, do capítulo 2, versos 1 a 7, domingo passado, nosso irmão presbítero Luiz Alberto. Hoje vamos falar sobre carta à igreja em Esmirna. Domingo que vem, pastor Eudi vai pregar sobre carta à igreja em Pérgamo, e assim por diante até o final de julho. Então, espero que, se possível, você participe de todas as 7 cartas e seja muito, muito abençoado aí pela palavra do Deus vivo. Apocalipse 2, versos 8 a 11, mesmo assentados, convido toda a igreja a ler numa só voz comigo, em voz audível. Leiamos. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-irei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você que já leu as 7 cartas aí, já leu o livro de Apocalipse, talvez tenha percebido. E se não percebeu, você vai perceber hoje que as 7 cartas têm um padrão comum. Se você pegar as 7 cartas e ler uma após a outra, você vai perceber 7 coisas que se repetem nas 7 cartas. Tem o conteúdo que é específico de cada uma, mas tem um conteúdo que se repete. Basta você ler com atenção. E eu quero hoje compartilhar justamente esse padrão, essas expressões, esses fatos diferentes, mas que se repetem nas 7 cartas. De cada um deles, nós vamos tirar alguma lição para as nossas vidas, tá certo? E eu vou direto ao assunto para a gente ganhar tempo. A primeira marca desse padrão é a seguinte: todas elas começam assim: ao anjo da igreja. Então, nós aprendemos aí que Cristo se dirige primeiro ao anjo da igreja. Não era um anjo de asas, não é um anjo com auréola, era, na verdade, o pastor da igreja, o presbítero da igreja, porque, vamos ser honestos, essa diferença que a gente faz de reverendo, presbítero, pastor e presbítero, é uma diferença denominacional, que a gente respeita, mas, biblicamente, ninguém prova que tem diferença, viu, meus irmãos? Então, na verdade, está falando da liderança da igreja. Vamos dizer assim, do conselho da igreja em Esmirna. Está falando daqueles que governam, daqueles que presidem, daqueles que servem a igreja na sua liderança. Isso ressalta, meus irmãos, o quanto que uma liderança de igreja tem responsabilidade diante de Deus, em primeiro lugar, diante do mundo e diante da própria igreja. Líderes de igreja têm que lembrar, ele tem responsabilidade diante disso tudo. O que eu faço, o que você faz como líder, atinge o mundo. Sabia que muitas vezes o mundo sofre porque lideranças de igrejas dão maus exemplos? Quantos bairros, quantas cidades, quantos países sofrem porque a liderança esquece da sua responsabilidade diante do mundo, do seu testemunho, do seu caráter, de viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. O escritor aos Hebreus entendeu isso e chamou a atenção da própria igreja, porque a igreja do Senhor precisa estar atenta a isso. Diz assim, lá em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros.
é muito bacana, é muito legal. Eu estava ali agora no café, um membro da igreja, uma senhora me procurou, e começou a falar do respeito, do carinho e da graça de Deus que ela vê em nossa liderança e glorificando a Deus por isso. Ela nem sabia da mensagem, né? Mas é um exemplo de alguém que sabe que precisa cooperar, que sabe que precisa servir. Irmãos, líderes, pastores, presbíteros, diáconos, nós não podemos mandar na vida de membros de igreja. Mas no que diz respeito às escrituras sagradas, Deus tem nos dado a autoridade para poder ministrar a vida dos irmãos, exortar, corrigir, aconselhar, encorajar. E o mínimo que você pode fazer é dizer, é verdade, a Bíblia diz isso, eu agradeço você, me ajuda em oração. E como nós precisamos crescer nisso, e essa é uma palavra tão oportuna, porque nós estamos num momento de levantar mais 3 presbíteros para essa igreja e mais 8 diáconos para a nossa igreja. Até domingo que vem você precisa indicar os nomes dessas pessoas. E no dia 30 de julho, nós estaremos aqui reunidos em assembleia para levantar estes homens para servir a esta igreja. E a gente precisa levar isso em alta conta. A não ser que você já tenha uma viagem programada que não tem como adiar, ou se Deus lhe guarde, você ficar enfermo, ou se você estiver trabalhando a sua escala, não tem como deixar, anota, dia 30 de julho, eu estarei aqui para que eu possa ser instrumento de Deus, para identificar e levantar mais anjos da igreja, que sirvam essa igreja, que trabalhem para essa igreja, que conduzam essa igreja para a glória de Deus. Líderes não são intocáveis, irmãos. Líderes podem ser também confrontados e corrigidos, mas sempre no temor do Senhor, conforme as Escrituras dizem. A Bíblia diz assim, olha, nunca aceite acusação contra um líder, a não ser que haja 1 ou 2 testemunhas, e sempre procure fazê-lo com discrição. Então, é muito lamentável a gente ver um mundo, meus irmãos, que não tem referência de liderança. Todos nós estamos perguntando, no ano que vem, nesse país, quem será o presidente da República? Meus irmãos, nós precisamos ser humildes e reconhecer que às vezes a crise começa dentro da igreja. Quem serão os pastores? Quem serão os presbíteros? Mas a igreja precisa orar, precisa capacitar e clamar para que dentro dela, e no país, e na cidade, e no estado, Deus levante homens e mulheres que tenham caráter, que sejam dignos e que possam abençoar o nosso povo, a nossa nação, inclusive a própria igreja, entendendo que Deus fala até com o ímpio. Lembra quando o povo de Deus estava escravo na Babilônia? Diz a Bíblia que Deus falou com Ciro. Deus falou, Ciro, você não me conhece, você não me serve, você não é convertido a mim, mas você vai ser meu instrumento para abençoar o meu povo e para dizer, voltem para Jerusalém. Então, meus irmãos, seja convertido ou não, nós temos que crer num Deus soberano, mas que conta com gente que será levantado para servir nas lideranças, em todas as esferas do governo, da república, no judiciário, no legislativo, e começa dentro da igreja. E por que não clamar a Deus para que levante homens crentes, mulheres crentes, homens tementes a Deus, que amem a Jesus sobretudo, que amem a igreja, mas que amem também o seu país, que amem a sua cidade, que amem o seu estado, e sirvam, porque Deus tem uma relação direta com aqueles que estão tratando com liderança, porque a gente sabe que um líder é alguém que é colocado no velador, e se a luz está acesa, ele ilumina todos que estão sob a sua influência. Então, clamemos por isso, meus irmãos, estejamos atentos a essa verdade bíblica. A segunda marca que eu observo, e chamo os irmãos para ver comigo, é diz aquele. Todas as 7 cartas têm essa expressão, diz aquele, né, se referindo a Cristo. Em seguida, Cristo faz uma apresentação pessoal a cada igreja. Só que a cada igreja ele ressalta um aspecto diferente dele mesmo, do seu caráter, dos seus atributos. Embora ele seja imutável, a cada igreja ele se revela de uma forma diferente. Isso é muito especial, isso é muito tremendo, meus irmãos, porque isso nos leva a olhar para aquilo que a Bíblia diz sobre as insondáveis riquezas de Cristo. A cada culto que você vem, a cada pregação que você ouve, a cada vez que você lê a Bíblia, você conhece um pouco mais do caráter de Cristo, da pessoa de Cristo, da face de Cristo. É maravilhoso observar que os próprios evangelhos foram escritos 4 retratos de Jesus.
E por mais que a gente estude a Bíblia, nós nunca vamos esgotar tudo aquilo que Cristo é. Mas isso também, meus irmãos, deveria nos fazer mais humildes em relação às igrejas, deveria nos impedir de julgar. Eu fico pensando que Deus, na sua economia, na sua soberania, Ele permitiu tanta diversidade de igrejas, né? Só no Brasil nós temos aí centenas de denominações diferentes. E mesmo quando você pega uma denominação igual à Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem o mesmo governo e a mesma doutrina, mas nenhuma comunidade local é igual à outra. E Cristo revela a cada igreja local o que Ele quer revelar acerca de si. E Cristo conduz cada igreja aquilo que Ele quer conduzir conforme a sua soberana vontade. Isso se chama diversidade. A diversidade eclesiástica, a diversidade teológica não deveria nos assustar. Nós cremos que temos uma boa teologia, nos alegramos com o conhecimento que temos das Escrituras, mas deveríamos ter a humildade de sentar com o pentecostal, com o arminiano, seja quem for, e saber o que Deus tem revelado a ele, aprender com ele. Porque Deus não está preso numa teologia, meus irmãos. E esse Cristo que se apresenta de maneira diferente em cada igreja, nos ensina que nós podemos aprender dele, com cada irmão, com cada igreja, nas suas diferenças, na sua diversidade. Deveria aumentar o nosso diálogo, né? Eu tive a alegria de estar no retiro espiritual de pastores, líderes e cônjuges recentemente. Nós tínhamos ali 11 cidades representadas e umas 15 denominações diferentes. Mas nós estávamos ali aprendendo com o outro, crescendo. Sobretudo olhando para Jesus, sendo renovados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo poder que vem de Deus. No caso da igreja em Esmirna, Cristo se apresenta como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, Jesus estava dizendo assim para a igreja em Esmirna: presta atenção, o primeiro e o último não é Domiciano, que é o imperador que na época estava assolando a igreja. Não é, vem um imperador romano, como tinha vindo Nero um pouquinho antes, mas ele não é o primeiro nem o último. Agora, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o rei dos reis. Eu sou o senhor dos senhores. O grande sonho de Roma, como de todos os grandes impérios do passado e do presente também, é dominar o mundo. É ser reconhecido como o chefe. Mas nós, como igreja, sabemos quem é o chefe. É Jesus, amém, meus irmãos? Esse é o primeiro e o último. Pode passar presidentes, pode mudar partido, pode mudar governador, prefeito. O primeiro e o último, o alfa e o ômega, é o Rei dos Reis, é o Senhor Jesus. Ele está sentado no trono sobre tudo e sobre todos. Todos os imperadores romanos morreram, mas não ressuscitaram. Mas Cristo morreu e ressuscitou. Por isso ele se apresenta para aquela igreja: olha, fiquem tranquilos, Domiciano está matando todo mundo, mas ele vai morrer. E não vai ressuscitar, a não ser no dia do julgamento. Mas eu sou aquele que morri, mas eu ressuscitei. Eu sou a própria vida, diz o Senhor Jesus. E se algum de vocês morrerem por minha causa, por amor a mim, eu, o autor da vida, vou ressuscitar vocês no último dia. Mas há uma terceira característica desse padrão que se repete nas 7 cartas. É a palavra conheço, né? Cristo declara conhecer a sua igreja. Em todas as cartas, Cristo afirma que conhece bem a igreja. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele fala que é aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros. Candeeiros simboliza a igreja. E Ele conhece, irmãos queridos. Eu gosto muito dessa diversidade, de vez em quando eu visito, né? Desde que eu vim para essa igreja, eu não faço isso todo mês, mas eu tenho liberdade para sair um domingo para poder conhecer outras igrejas. Eu gosto de passear, mas eu não consigo conhecer tudo, né? Mas Cristo passeia em todas as igrejas, amém, meus irmãos? Cristo está presente agora em todas as denominações, todos os lugares que o servem e que o adoram. Ele conhece cada uma das suas igrejas. Como diz lá o livro de Provérbios, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Irmãos, ninguém conhece uma igreja local, uma denominação, ou toda a igreja visível, como Cristo conhece. Isso deveria nos dar mais temor, nos dar mais sabedoria e santificação. Porque existe, infelizmente, uma distância entre o fato da onisciência de Cristo e o senso da presença de Cristo. Muitas igrejas locais, muitos crentes e até líderes, têm consciência teológica, lógica, de que Cristo está presente, mas não percebe a sua presença, esquece da sua presença. E aí a coisa descamba. Então nós precisamos que
esse conhecimento teórico, intelectual, venha para o coração, e a presença de Cristo seja percebida, seja real, e assim isso nos levará a uma vida mais santa, uma vida mais grata, uma vida mais segura, porque Cristo está presente para guardar as suas ovelhas. Ele disse: olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho para dar vida, eu venho em abundância. O mercenário foge, mas eu não. Quando o ladrão vem, eu repreendo, eu guardo, eu até dou, inclusive, a minha vida pelas as ovelhas. Isso nos deveria também, irmãos, dar humildade, pois nossas avaliações sobre a igreja não chegam nem perto da compreensão de Cristo. Se eu perguntar a cada membro dessa igreja, o que você acha da igreja presbiteriana em Jardim Camburi? Provavelmente teremos falas diferentes. Cada um vai destacar uma coisa boa, uma coisa não muito boa. Mas por mais justo, por mais conhecedor que eu seja da vida da igreja, as minhas percepções sobre a igreja local, sobre uma denominação, elas são influenciadas pelos meus preconceitos. Elas são contaminadas pelo meu pecado, elas são, de alguma forma, elas sofrem interferência das minhas tradições, mas Cristo conhece perfeitamente cada igreja, amém, meus irmãos? Então eu peço em nome de Jesus, antes de você abrir a boca e julgar essa igreja ou qualquer outra, peça ao Senhor Jesus que revele a você, que traga a você o olhar dele, para que você olhe cada igreja, cada pastor, com o olhar de Jesus, amém, meus irmãos? Que o olhar de Jesus seja colocado no meu olhar, para que eu possa realmente dizer: eu conheço a igreja, naquilo que Cristo tem me mostrado acerca da igreja. Mas há uma quarta característica deste padrão que se repete nas 7 cartas. Você tem elogios, né? E você tem repreensões. Geralmente ele começa falando dos elogios. Aí, num certo momento, ele fala assim: mas, todavia, contudo, entretanto... Gente, esse mais é sempre complicado, né? Quando a gente vai conversar com o nosso cônjuge, nosso filho, um colega de trabalho: olha, poxa vida, está legal aqui, a gente gosta de você, mas, ai, dá um frio na espinha, mas, né? Aí vem a repreensão. E nessas 7 cartas, né, a gente vê uma coisa parecida com isso. Na verdade, a gente aprende muitas coisas disso aí, né? Esse tenho, porém, contra ti. Na verdade, a gente precisa observar o seguinte, que 5 cartas recebem elogio e repreensão. Tem igrejas. Tem uma igreja que recebe só elogio. E tem uma igreja que só recebe só repreensão. Isso nos ensina muitas coisas. Primeiro, a maioria das igrejas locais, elas têm coisas dignas de serem elogiadas, louvadas, incentivadas. E tem coisas que são reprováveis. Todas as igrejas. Todas as igrejas. Tem coisas, poxa, como isso é lindo, isso de Deus nessa igreja. E como isso aqui, né, não está legal. Todas. Não tem nenhuma que escapa. Porém, algumas igrejas, elas vão crescendo e amadurecendo, tanto estar mais próxima da vontade de Deus, que é difícil você criticar. E parece que Cristo não se interessou em criticar uma dessas igrejas. Vocês vão ver qual depois, quando pregar sobre ela. Fiquem atentos, venha, vou contar tudo, né? E isso é maravilhoso, porque essas igrejas geralmente são igrejas modelos que inspiram outras igrejas. Hoje, na escola dominical, o tema foi esse, né? Por quê? Todo modelo está certo e está errado, né? Essa foi a reflexão. Mas geralmente são igrejas que não são perfeitas, mas nos inspiram a crescer. Irmãos, nossa igreja vai fazer 20 anos esse ano. Lá em Santa Maria de Jetibá está fazendo 16 anos. E nós precisamos, né, perguntar ao Senhor, o que Ele vê nessa igreja, que enche o coração dele de alegria. Que Ele, né, eu estava, a semana passada, recebi 2 pastores que vieram de Linhares, vieram para fazer várias coisas, e dentre essas coisas a gente agendou para a gente bater um papo, né, almoçamos juntos e tal. E aí perguntou sobre a igreja, eu falei algumas coisas, e ele já conhece um pouco a igreja também, um deles já pregou aqui, são pastores batistas. E eles falando assim: pelo amor de Deus, você precisa escrever sobre isso, né? No caso, especialmente lá sobre o Luz da Noite, eu contei do culto. Precisa escrever, porque qual igreja que faz isso? De 10 mil igrejas, 2 ou 3 fazem. E isso são coisas boas que Deus está fazendo, que a gente deve contar, não é para a nossa glória, mas para encorajar,
para glorificar a Deus, e não devemos ter vergonha, irmãos, de honrosamente, sinceramente, elogiar e reconhecer as coisas boas que Deus tem feito em nós e por meio de nós. Mas também, irmãos, há igrejas que podem chegar a um distanciamento tão grande da palavra, da vontade de Deus, que é difícil encontrar alguma coisa para elogiar. Isso é muito claro aqui nas 7 cartas, depois você vai ver. No caso da igreja em Esmirna, Cristo conhecia bem aquela igreja também, e sabia não somente o que estava acontecendo naquele momento, mas também o que estava para acontecer, e ele ressalta 3 coisas importantes sobre aquela igreja. Primeira coisa é a sua tribulação. Eu conheço a sua tribulação. Só para os irmãos entenderem, se a igreja de Esmirna estivesse aqui hoje, ela seria alvo do DIP, Domingo da Igreja Perseguida, teríamos um domingo inteiro orando por ela. Ela seria alvo da MAIS, que é a Missão de Apoio à Igreja Sofredora, que nós também conhecemos. Com certeza estaria na primeira página do jornalzinho do Portas Abertas, porque de todas as igrejas, pelo que a história conta, é a que mais foi perseguida e que mais sofreu. Mas foi também a que ouviu essa palavra linda de Jesus: não temas. Claro que a gente não deve buscar a perseguição, nem trabalhar para que ela aconteça. Mas se ela tiver que acontecer em nosso país, irmãos, qual é a palavra de Deus para nós? Não temas. Aliás, aqui Cristo, veja, irmãos, é uma coisa assim que só Jesus pode fazer, se a gente fizer é perigoso. A igreja já estava fazendo, já estava sofrendo. E Jesus fala assim: olha, eu tenho assim, uma notícia não muito boa para vocês. Vocês vão sofrer um pouco mais, inclusive, muitos de vocês vão ser presos. Mas não temas, porque eu sustento. Eu imagino a igreja de Esmirna, né? Não é o mesmo cântico, esse cântico foi feito agora, né? Seria uma anacronia. Mas quem sabe cantando um cântico semelhante a esses dois que nós cantemos, né? Seguro estou, não tenho temor do mal, sem guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, Jesus é quem... Toda a igreja, vamos cantar o coro? No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. E além de ser perseguida, a igreja era pobre, não tinha dinheiro, parecendo com aquela igreja da Angola que a gente viu aqui, com uma rede de esgoto em frente ao templo, não tinha recursos, não tinha como procurar um abrigo, nada. Mas diz aquela palavra de Deus que ela era pobre nos olhos humanos, ela tem um parênteses. Qual é o parênteses? Mas tu és rico. Irmãos, a pobreza ou a riqueza do crente não tem nada a ver com a sua conta bancária, não tem nada a ver com o carro que ele usa, não tem nada a ver com o endereço, com o tamanho do apartamento. A riqueza e a pobreza de um cristão tem a ver tanto quanto mais Cristo está presente em sua vida. Quanto mais o tesouro que é Cristo se revela nesse vaso de barro. Não é com uma roupa que você veste, não é se você nem está doente ou está com saúde. O vaso é de barro, mas o tesouro é precioso, se chama Jesus. Amém, meus irmãos? E aquela igreja é elogiada, por isso, olha, vocês não têm dinheiro, tem poucos recursos, mas é uma igreja riquíssima. Lá na frente alguém vai pregar ainda sobre uma igreja que era o contrário, que tinha muito dinheiro, mas Jesus declara que ela era pobre. Deixa aí para o próximo pregador, não vou adiantar a pregação. Era uma igreja que passava por tribulação, pobreza, mas tinha um problema ainda mais grave. Era uma igreja que tinha blasfêmia no seu meio. Ele diz que eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga é a reunião de judeus em culto, ou local de reunião dos judeus. Né? Aqui em Vitória temos uma sinagoga judaica, né? Mas Cristo está dizendo, mas esses que estão aí dentro da igreja, nem sinagoga judaica é. São sinagoga de Satanás. Irmãos, infelizmente, uma sinagoga de Satanás pode se instalar em qualquer igreja.
no caso, tinha se instalado naquela igreja. E diferentemente da igreja de Filadélfia, que é uma igreja que, o de Laodiceia agora me fugiu, que também tinha uma sinagoga de Satanás, a outra igreja, ela combateu a sinagoga. Inclusive, vocês vão ver que Cristo elogia a outra igreja. Olha, parabéns, porque a sinagoga se levantou. Mas eu vou fazer essa sinagoga cair e dobrar os pés de vocês, para que eles saibam que eu amo vocês. No caso da igreja de Esmirna, não é essa a palavra. Parece que a igreja de Esmirna estava mais contaminada. E a gente precisa muito, meus irmãos, estar atentos. Porque a sinagoga de Satanás, assim, se falar uma palavra só sobre ela, para não falar muita coisa, nega o próprio Cristo. Nega a própria divindade do Senhor. Meus irmãos, não tem nenhum problema nós divergirmos em muitos assuntos teológicos, políticos, sociais, serviço, ministério, mas uma coisa nós não podemos divergir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, Cristo é o Deus vivo, amém? É isso que nos une, é isso que nos une. Nunca olhe para um irmão que tem alguma diferença ideológica como sinagoga de Satanás, porque não é. Sinagoga de Satanás tem a ver com aquele que nega o Cristo. Nós temos diferenças, louvado seja Deus por isso. Isso não nos empobrece, só nos enriquece, porque somos um em Cristo, meus amados irmãos. Que Deus nos livre de sinagoga de Satanás nessa igreja, nas nossas igrejas, em nome de Jesus. Mas há uma quinta marca desse padrão que se repete nas 7 igrejas, que é quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo apela para que a igreja ouça o Espírito Santo. Irmãos, eu creio que, sobretudo, o Espírito Santo fala pelas Escrituras. Aliás, sempre fala pelas Escrituras. Mas nem sempre nós estamos com a Bíblia na mão, não é verdade? Você está dirigindo, você está num lugar, você não está com a Bíblia na mão. Mas pessoas regeneradas, pelas suas salvas, têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com elas a todo instante. Traz à memória a palavra, reforça os ensinamentos, repreende, corrige. Crentes que só ouvem o Espírito Santo quando estão no culto, vivem uma vida muito empobrecida. Porque só ouvem o Espírito Santo aqui, irmãos, nós não somos testemunhas de Jeová. Essa semana eu descobri, tinha um casal simpático, né, muito bem vestido lá no meu prédio, que sempre saía. E eu falava, mas acho que eles são maçom. Vamos orar por eles. Aí eu, assim, só preciso de uma pequena oportunidade. Aliás, geralmente eu cavo a oportunidade. Eu sei que nós estávamos descendo, eu vindo para a igreja, ele também com uma malinha. Aí eu falei assim, você serve ao Senhor Jesus? Não, você serve em qual igreja? Assim que eu perguntei. Eu sou testemunho de Jeová. Aí deu um arrepio na espinha assim, eu falei, vou ter que orar mais. Né? Mas nós não somos testemunhos de Jeová, nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa que se emociona, uma pessoa que sente, uma pessoa que ouve, uma pessoa que fala. E Ele está dentro de nós. Então, quem tem ouvidos, quem é regenerado espiritualmente, ouça o que o Espírito Santo fala a cada dia. No culto, na igreja, na escola bíblica, no departamento infantil, no pequeno grupo, na reunião da SAF, ouça o que o Espírito Santo fala. Seja sempre atento. Eu prego aqui 30 até 50 minutos, mas você precisa estar atento ao que o Espírito Santo quer para você. Você não vai guardar 90% do que eu vou falar, mas você precisa ouvir e guardar o que o Espírito Santo está falando para você. A sua porção, aquela parte que é para a sua vida, que o Espírito Santo falou durante o louvor, nas orações, durante o estudo da palavra, na hora do momento missionário. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos, meus irmãos, crescer na nossa comunhão com o Espírito de Deus. Promessa da Bíblia: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é que você tem ouvido? Gente, tem pessoas que estão confusas, porque elas ouvem todo mundo. Cuidado com o que você ouve nos jornais, cuidado com o que você ouve nos programas religiosos. Pelo amor de Deus, cuidado com o que você ouve nesses vídeos que chegam, nessas informações que chegam. Tem um monte de informação mentirosa contra as pessoas, contra os pastores, contra os políticos. Pare de ouvir um monte de gente. Ouça o Espírito Santo de Deus.
Deus, eu quero saber o que o Senhor pensa sobre esse país, sobre a igreja, sobre as pessoas. Vai orar, vai ler a Bíblia. Deixa que o Espírito Santo fale a você. Eu gosto muito daquela história lá de Jesus e dos saduceus, saduceus, fariseus, zelotes, todos eles, né, odiavam o Império Romano, né, e achavam um absurdo ter que pagar imposto no Império Romano. Até que eles procuram Jesus. E aí eles têm uma resposta que eles não gostaram nada, né? Jesus pega a moedinha e fala, de quem é essa aí, Fige? É de César. E qual é a conclusão? Jesus dá a César, a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Eles ouviram ali o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus falando por Cristo. E a gente precisa ouvir cada dia na presença dEle, para que Deus nos guie como família, como cidadãos e como crentes em Cristo. A última marca que se repete, meus irmãos, a penúltima, aliás, é ao vencedor. Cristo fala sobre o vencedor. Nas 7 vezes que a palavra aparece, a gente tem um verbo grego chamado nikao. E um verbo na língua grega é muito usado como substantivo, né? É o verbo vencer, que é o vencendo, aquele que vence. E aí é um particípio presente. Então, está dizendo o seguinte, ó, aquele que vence todo dia, aquele que está vencendo. Isso nos remete a Romanos 8, quando fala assim, nós somos entregue à morte o dia todo, ou algumas versões, todo o dia. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, Cristo já decretou, Deus já decretou a vitória nos tempos eternos. E Cristo veio conquistar essa vitória aqui nesse mundo visível. E o Espírito Santo nos entrega a vitória no dia que a gente o recebe como Senhor e Salvador. Mas, para experimentar a vitória diariamente, é preciso permanecer em Cristo. É preciso estar em comunhão com o Senhor para receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar todos os dias da nossa vida. Nossa vitória não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a vitória de Deus. Mas é como um filho que às vezes está dentro da casa do pai e não usufrui das coisas boas que o pai tem porque interrompeu a comunhão, porque está aborrecido, porque foi negligente. E Deus quer que você ande vitorioso. Você pode enfrentar lutas, enfrenta mesmo, enfermidades, enfrenta, decepções, frustrações, tribulações, mas quem está em Cristo não é somente vencedor, é mais do que vencedor. Esta é a palavra de Deus. Eu não sei o que está passando, mas seja lá o que for. Não caminhe como derrotado e perdedor, caminhe como vencedor. Não se abata por causa das batalhas, das lutas, dificuldades e das derrotas que a gente supostamente passa por esse mundo. Porque não sou eu que diz, é a palavra e promessa de Deus. E a esse vencedor, a palavra diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa parte desse versículo foi das primeiras frases que eu aprendi na Bíblia, aos 7 anos de idade, quando eu me converti. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei. E eu espero que você também decore e viva a partir dele, fiel ao Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu sei que a gente tem hora que está muito enfraquecido, né? Quem é aqui que não passa por um momento de muito abatimento, de muita dor? E eu gosto muito daquele hino do nosso hinário que diz assim, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Se você corre junto de Jesus, você já está caminhando com o vencedor. E mesmo que você caia, Ele vai te pegar no colo, vai te levar e vai fazer você atravessar a linha da chegada. Em nome de Jesus. A última palavra que nós vemos aqui se repetindo nesse padrão é dar-lhe-ei. Cristo promete uma bênção eterna. Na conclusão de todas as 7 cartas, é uma promessa de uma bênção, um privilégio, um galardão. Eu estou convencido de que crentes maduros, quanto mais maduro, mais serve a Deus pelo que Ele é, e não pelas bênçãos que Ele dá. Mas Deus, irmãos, é generoso. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem alegria em presentear os seus filhos nessa terra e, sobretudo, na eternidade.
Se você ler as 7 cartas e perceber as 7 bênçãos, todas as 7 bênçãos prometidas para a igreja, para os crentes, para os cristãos, não tem a ver com esse mundo, tem a ver com a eternidade. Honestamente, tem algumas coisas que a gente nem sabe que bênção que é, né? Cadê o Joás? Levanta a mão, Joás. Joás é um amante, né, da escatologia, eu sei que ele tem uma alegria especial em estudar. Depois conversa com o Joás um pouco, ele vai te ajudar mais do que eu, sobre essas bênçãos, né? Tem um que fala da bênção da pedrinha branca. Meu Deus, que pedrinha branca é essa, né? Eu não sei, né? Fala de um novo nome. Mas o que me chama a atenção é que Deus está criando em nós expectativa. Olha, tem novidade. Eu não sei, né? As mulheres, especialmente, gostam de uma novidade, né? Tem uma novidade de moda, né? Os homens gostam de uma novidade de carro. Tem uma feira de carro, todo mundo gosta de novidade. Irmãos, no céu só terá novidades. Aleluia! Só coisa que a gente nem imagina. E Deus está dizendo o seguinte, gente, fiquem firmes, igreja, fica firme. Não limite a sua esperança em Cristo a essa vida terrena. Nessa vida terrena, Deus nos abençoa muito. A gente é abençoado todo dia, né, com tantas bênçãos materiais, familiares. A gente vê os irmãos, né, prosperando, a gente vê os irmãos viajando, a gente vê família crescendo. Né? É a Adriana lá, a Adel, que a gente tem que orar pela vinda, bem que o Alan já comprou a passagem de volta, né, Adriana? Porque recebeu a bênção lá, mas vigia para não comprar de novo para o Rio, tá? Nós precisamos dela aqui, né? Gabriela precisa, todo mundo precisa, Vitor, você, nós, né? Seja Joventina e presbítero Marcão, que estão grávidos, viu? Não estão sabendo, fiquem sabendo, mais um bebê e orem por eles, né? São coisas deliciosas, seja um neto que chega, seja uma faculdade, um mestrado, todas essas coisas são boas, mas, meus irmãos, nada disso se compara aos presentes da vida eterna. Além da salvação, que em si já é o maior presente, Deus tem essas coisas que Ele promete, de galardões que a gente nem imagina. Então, se você não conquistar tudo que você imagina para essa terra, fica frustrado, não. Você vai conquistar coisas melhores. Deus já preparou coisas melhores para você e para mim por toda a eternidade. Queria então, meus irmãos, observar ainda nesse último ponto que a maior promessa que é feita à igreja em Esmirna é a seguinte: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Queridos, a não ser Enoque, Elias, no passado, todos experimentaram a morte. E a não ser aqueles que terão o privilégio de estar vivos na gloriosa volta de Jesus, também todos experimentarão a morte. A morte física, ela não tem como fugir dela. Desde que o pecado entrou, essa é a consequência. E, teologicamente, existem algumas, né, divergências do que é a segunda morte. Mas, independente do que você creia, aqui é uma promessa de você não passar. Eu, pessoalmente, junto com muitos outros pastores e teólogos, amilenistas, cremos que a segunda morte se refere claramente à morte espiritual, à condenação eterna, ao próprio inferno. E aí, é como se Cristo falasse assim: gente, igreja de Esmirna, eu sei que muitos de vocês vão presos, inclusive serão mortos. Essa primeira morte, eu sinto muito, vocês não vão ter como escapar. Mas a segunda morte, nenhum de vocês que estão fiéis a mim vão passar. Vocês não passarão pela condenação eterna, pela morte eterna. Vocês vão habitar para sempre comigo, com gozo, alegria. Nunca mais vocês experimentarão luto, nunca mais vocês experimentarão dor, nunca mais experimentarão uma saudade ruim, negativa, nunca mais serão lágrimas, porque aqueles que são fiéis a mim não experimentarão a segunda morte, a morte eterna. Irmãos, essa alegria deve contagiar cada um de nós. E já contei isso aqui, gosto de contar de vez em quando de novo, porque sempre tem gente nova, né? Mas no dia que meu pai partiu e que eu tive o privilégio de pregar no velório, no culto fúnebre dele, e é óbvio que eu tinha tristeza da saudade que já estava batendo forte, mas essa verdade encheu meu coração de alegria. E eu pude dizer, né? Meu pai, antes de conhecer a Cristo, viveu uma vida muito complicada. E minha mãe sempre achava, né, antes de conhecer a Cristo, que meu pai ia morrer de morte matada, né? Alguém iria matá-lo.
E meu pai encontrou Jesus, Jesus livrou dessa morte trágica, ele viveu ainda uns 35 anos depois do seu encontro com Jesus, morreu de morte natural, sem nenhuma tragédia, né? Foi um acidente, mas um acidente onde meu pai fazia o que ele mais gostava, que era montar a cavalo, né? O cavalo caiu com ele no precipício e ele veio a falecer. Mas eu pude pregar com tanta tranquilidade, porque eu sabia que meu pai experimentou uma primeira morte, mas ele não ia experimentar a segunda morte. Ele já estava com Jesus. E eu um dia irei encontrá-lo. Se você está aqui nessa manhã, querido amigo, amiga, não tem certeza disso, você precisa resolver isso agora. Entrega a sua vida a Jesus. Jesus é a vida, ele promete, quem tem a mim tem a vida. João está escrito lá, quem tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus não passará pela segunda morte. E essa alegria nossa, todo momento, deve encher nosso coração de satisfação e de prazer. E é por isso que a gente pode também, deve, compartilhar essas boas novas com nossos amigos, para que eles também experimentem somente a primeira morte, não a segunda morte. Queria convidar a igreja a ficar em pé, o Ministério de Louvor conosco.